Jeremias, capítulo 31, versículos do 31 ao 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. A Bíblia tem adulterações, mas também tem verdades eternas. Quem tiver uma Bíblia, não jogue fora, guarde. Pois ela é a luz, a Bíblia, ela é a luz. As Escrituras é a luz do mundo. O Criador, através do profeta Jeremias, anunciou que viria o novo concerto. Anunciou que ia vir o novo concerto e também ia chegar o tempo em que não ia precisar mais de pastor ensinar as ovelhas e nem precisar também de um irmão ensinar outro irmão, porque ele mesmo ia colocar a sua lei no coração do seu povo, no coração dos seus servos. Isso já aconteceu com a morte do Filho do Criador no madeiro. Veio a nova aliança, e também depois que as Escrituras chegou à disposição das pessoas, quem se converter só precisa estudar as Escrituras, não precisa frequentar a igreja, não precisa depender de pastor, não precisa depender de irmãos nenhum, mas é somente estudar as Escrituras e obedecê-las. Essas palavras aqui que eu li do profeta Jeremias foi confirmada lá em Hebreus. Em Hebreus, capítulo 8, eu vou ler do versículo 8 ao versículo 12. Faz menção dessa passagem aqui de Jeremias. Falando do novo concerto. Está escrito assim: porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel
diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então, a Escritura mostra que já chegou o tempo que o Criador anunciou através do profeta Jeremias, tanto do novo concerto, como também o tempo de não precisar mais do povo do Criador ser ensinado por ninguém, nem por pastores e nem mesmo por outros irmãos. Quando nós, ovelhas do Criador, tiver dúvida sobre um assunto, a gente procura saber, seja com um irmão, ou seja, procura saber com um irmão, mas aprendeu, pronto, continua caminhando sozinho. Ou seja, deve caminhar sozinho, sem depender de ninguém, sem depender nem de irmãos e nem de pastores. Quando a Escritura estava no poder dos católicos, foi adulterada pelos católicos. Aí veio a reforma protestante, porém, os evangélicos eles não serviram ao Criador, eles somente se separaram dos católicos e passaram a pedir dízimos e oferta, e com esse dinheiro passaram a construir igrejas, e com isso foram prendendo o povo nas igrejas sem ensinar santidade ao povo. Porque dízimos e oferta era na antiga aliança, era no Velho Testamento. Os evangélicos protestantes, eles se separaram dos católicos, mas eles não serviram ao Criador. Porque eles não repreenderam os católicos e nem também ensinaram, né, santidade às ovelhas. Pediram dízimos e oferta, foram construindo igrejas, como hoje se vê muitas igrejas espalhadas aí no mundo. Agora essas ovelhas não servem ao Criador, essas ovelhas elas estão na carne. Cada igreja dessa daí tem um líder carnal, que faz aquela pregação dando a entender que essas ovelhas têm salvação para elas vivendo na carne, né? Essas ovelhas vivendo na carne. E ao mesmo tempo também essas ovelhas dão dízimos e ofertas sustentando esses obreiros carnais. Essas ovelhas e pastores sem servir ao Criador. Aí todo esse tempo, desde que a Igreja Católica se corrompeu até aqui, esse pessoal católico tirou direto, enganando o povo, ensinando a idolatria, porque a Escritura mostra que o Criador vai jogar todos os idólatras no lago de fogo para ser atormentado para todo sempre. Como também os católicos vai rezar missa para a pessoa que morreu, isso é mentira. Então, esses pastores, eles são falsos, eles não, né, repreenderam os católicos. Era para eles ter repreendido, né, o Papa, os padres, as freires, ou seja, todos os obreiros católicos, não aceitar que eles se digam povo do Criador, eles vivendo em rebelião aberta contra o Criador. Então, com isso já fica claro,
Com isso já fica claro que todos esses pastores são falsos. Como também as ovelhas também. Pastores e ovelhas não servem ao Criador. Aí também já tem um grupo de desigrejado, porque percebeu que as igrejas evangélicas também não servem ao Criador. Mas quem se converter ao Criador se separe deles também. Porque eles também não servem ao Criador, não. Eles estão na carne também. Que tem que sair das igrejas, tem que sair sim. Mas tem também que morrer para esse mundo. Tem que se separar da injustiça. Tem que se separar da iniquidade. Ou seja, tem que se separar dos não crentes e também se separar dos crentes mundanos, dos crentes carnais. Morrer para esse mundo. Porque quando os servos do Criador se separam, quando nós nos separamos dos não crentes e dos falsos crentes, só resta o isolamento, a gente não vive mais. A gente automaticamente se torna peregrino aqui nesse mundo. Esses cristãos, eles estão felizes, sorridentes, porque eles acharam a vida. Mas não vão se salvar, porque o Filho do Criador foi claro na mensagem: quem achar a sua vida, perdê-la. Então, os servos do Criador têm que se desviar de todas as igrejas, porque todas as igrejas, né, são corrompidas, ou seja, esse pessoal das igrejas são corrompidos, não servem ao Criador. Os servos do Criador estudam as Escrituras, cresçam no entendimento e caminhem sozinho nessa caminhada da fé aqui como peregrino, tem que morrer para esse mundo. Porque quem reina nesse mundo aqui é a injustiça. Porque Satanás, ele governa esse mundo aqui com a injustiça. E um irmão pode batizar outro irmão, porque a Escritura mostra que o crente, ele é sacerdote. Ninguém fique preso à igreja pensando: eita, eu vou para a igreja porque eu tenho que ser batizado por um pastor. Eu tenho que tomar a ceia. Não. Não precisa. Um irmão pode batizar outro irmão. E quanto à ceia, né, é a palavra do Criador, que é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. O ungido, ele é a palavra do Criador. A gente ceia obedecendo às Escrituras. Quando a gente obedece às Escrituras, a gente está bebendo o sangue do ungido, Filho do Criador, e comendo a carne do ungido, o Filho do Criador. Então, em 1 Pedro, capítulo 2, eu vou ler o versículo 5 e depois o versículo 9. A Escritura mostra que os servos do Criador são sacerdotes. Diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, aqui no versículo 5, a Escritura mostra que nós, o povo de Deus, tanto somos igreja, porque a igreja somos nós, o Espírito do Criador mora dentro dos servos do Criador, como também mostra, né, que nós somos sacerdotes, ou seja, um irmão pode batizar outro irmão.
E aqui no versículo 9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, os servos do Criador, não se iludam com a igreja. Se for pensar que tem que ter igreja porque tem que tomar ceia, tem que ser batizado, que precisa de pastor, não precisa de nada disso. A Escritura mostra isso. Em João, capítulo 6, eu vou ler do versículo 54 ao 56. O ungido falou: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou. Eu já estava lendo o versículo 57. Eu vou parar aqui mesmo, somente no 56. Eu vou ler de novo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, a ceia, a verdadeira ceia, a gente se alimenta obedecendo às Escrituras, porque o ungido, ele é a palavra do Criador. Quem obedece à Escritura, come a carne do Filho do Criador, bebe o seu sangue.